ministrada por nós e escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. Se assente. Como da Candarábia, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu confesso que falar de família é algo muito forte. Porque na verdade, entre as pessoas, na sua sã consciência, elas sabem que lá no íntimo ela está preparada para falar de família. E nós sabemos que a família nasceu no coração de Deus, e desde o princípio da raça humana, da história, o inimigo vem tentado contra a família. Eu poderia falar aqui da bênção que Deus disse que para Abraão, que dele e através dele seria bendita toda a família na face da terra. Poderia falar aqui acerca de tantos textos que falam de família, o papel que exerce a mulher, o papel que exerce o marido, o papel que exerce Cristo dentro da família. Mas como eu disse, Deus me iluminou com um texto que na verdade durante alguns dias o Senhor já havia colocado no meu coração. Eu quero pregar subordinado ao tema: vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. E como disse, falar de família é algo muito sério, porque quando se fala dos cônjuges, são duas pessoas que vivem em lugares diferentes, em famílias diferentes, pensamentos diferentes, e só Deus poderia unir o homem e a mulher, duas cabeças pensantes, cada um com um pensamento diferente. Mas é como a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, o homem não pode separar, por mais que tente. Os homens separam, mas a Bíblia fala: não separe o homem. Hoje, irmãos, faz 13 anos que eu me casei com a minha esposa. Missão. Ele chega a dizer que aquele a quem ele enviasse, os demais apóstolos, não seria necessário levar carta de recomendação, apresentar uma recomendação, porque Paulo, no versículo 2 de 2 Coríntios, diz que eles, as pessoas às quais eles enviavam, aqueles que aceitaram a fé, seriam suas próprias cartas. Interessante que Paulo diz: vós sois a nossa carta, tratando-se dele e dos demais apóstolos. E depois ele diz assim: conhecida e lida por todos os homens. A expressão conhecida e lida por todos os homens era porque a nossa vida, a vida como cristão, é um livro aberto. Então ele disse: vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Só que se Paulo está dizendo que a igreja, de um modo geral, aquele a quem ele havia de enviar, era a carta dele e dos demais apóstolos, conhecida e lida por todos os homens. A pergunta é: imagine Deus. Deus nos conhece além dos homens. Deus nos conhece nas recâmaras secretas. Paulo está dizendo que a igreja, aquele a quem Deus levanta para ir fazer o ID, pregar a sua palavra, é carta de Deus, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. Só que no versículo 3 ele diz assim: vós sois a carta de Cristo. Ele já não diz mais que é carta dele e dos apóstolos. Ele diz para aqueles mensageiros: vós sois a carta de Cristo. Versículo 3: vós sois, porque já vos manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita com tinta, mas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Glórias. Eu disse que se Paulo está dizendo que os homens nos conhecem,
porque a nossa vida é um livro aberto. Imagine o próprio Deus. Eu não sei porque há pessoas que desprezam os atos de fé que as igrejas levantam diante de Deus. Porque se fosse falar de carta escrita na Bíblia, eu vi tantos momentos na Bíblia que o servo do Senhor recebeu carta de afronta, Deus leu e respondeu com a vitória para o seu povo. Aleluia! Como igreja, se eu creio em um ato de fé como esse que é levantado pela igreja, escrever uma carta para Deus, eu tenho que usar a minha fé, escrever meu pedido, colocar no meu joelho, porque as nossas questões se resolvem no joelho. As nossas questões, é importante dizer, se resolvem no joelho. Então, Paulo está dizendo assim, ó, vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. E depois diz assim, ó, vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivo. Talvez pareça ser difícil para você compreender isso nessa noite, mas Deus está dizendo que Ele conhece a tua vida antes que você escreva algo para Ele. Deus está dizendo para a sua igreja que Ele conhece você antes mesmo de você pedir algo para Ele. Eu me lembro que quando o apóstolo falou assim, quem escreveu o pedido, algumas pessoas não haviam levantado as mãos. Importante escrever mas ainda que você não fizesse, Deus, Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Eu já disse aqui que Deus nos conhece nessa câmara secreta, onde ninguém vê. Paulo diz que os homens nos conhecem porque a nossa vida é um livro aberto. Depois diz, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, porém, escrita não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivo. É por isso que nós temos o maior amigo que não nos abandona. Eu pregava ontem na igreja de uma parábola de dois amigos, que quando um deles, pela meia-noite, recebeu visita, e em casa ele não tinha nada para comer, e aí ele se levantou meia-noite, foi ter com seu outro amigo e disse, dá-me 3 pães, porque eu recebi o meu amigo, e eu não tenho nada para apresentar diante dele. Aí o amigo estava dentro de casa e disse assim, olha, não me importune porque já é meia-noite, a porta já está fechada e meus filhos já estão à cama. Aí o texto bíblico diz assim, ainda que aquele amigo ele não quisesse se levantar, mas por causa da importunação do outro amigo ele se levantaria, abria a sua porta, abria a sua casa e daria para ele tudo. Para nada que fosse necessário. Porque os verdadeiros amigos são assim. Estou me arrependo todo aqui. Porque os verdadeiros amigos, ainda que ele diga assim, que não vai ajudar, mas ele no íntimo do seu coração ele se comove. Jesus contando a outra palavra diz assim, 2 filhos diante do seu pai, recebeu a missão do pai. O pai diz assim, meu filho, vai e faça tal coisa. Aí o mais velho diz assim, tá bom meu pai, eu vou e farei. E para o mais novo o pai disse, meu filho, vai e faça tal coisa. O mais novo disse, meu pai, eu não farei. Jesus olhou para o discípulo e disse assim, porém, o filho mais velho que disse que iria fazer, não fez. E o mais novo que disse que não ia fazer, se arrependeu e fez. Aí ele disse, quem foi mais bem-aventurado? Está entendendo? Então não julgue as pessoas pelo primeiro instante, pela primeira palavra, porque quem conhece o coração é Deus, irmão. Quem conhece o coração é Deus. O amigo à meia-noite disse, não me incomode porque minha porta está fechada. Aí Pedro diz assim, ainda que ele não quisesse levantar, mas por causa da importunação. Só que essa importunação aqui não é o fato de estar importunando, é o fato de ser amigo. Aleluia. Está entendendo? Porque amigo é uma joia preciosa, não se acha um amigo em qualquer lugar. Amigos são raros. O sábio mestre diz assim, sábio mestre, por que alguns amigos nos abandonam? E o sábio mestre muito categórico disse, na verdade, se alguns amigos nos abandonam é porque eles nunca foram amigos. Porque os verdadeiros amigos jamais abandonam. Os verdadeiros jamais abandonam. Só que para encontrar os verdadeiros é muito difícil.
Porque é como uma gotinha no meio do oceano. É como você mergulhar no mais profundo dos abismos. É como encontrar uma joia preciosa no mais profundo do mar. Então, ele disse: a minha porta, a minha casa já está fechada, meus filhos já estão à cama. Mas por causa da importunação, ele se levantou, abriu a porta e disse: pega de tudo que for necessário. Meu Deus! É muito forte isso aqui. Aí depois Jesus olhou para toda a multidão. Depois de contar essa parábola, disse assim: olha, vós sois maus e sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu dará para todos que crê o Espírito Santo. No texto de Coríntios que nós lemos, Paulo diz assim: vós sois carta de Cristo, não são escritas com tintas, mas por quem? Pelo Espírito do Deus vivo. Aí ele chega a dizer assim, ó: não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. A expressão carta, isso significa que é alguém muito importante para Deus. Carta aqui na Bíblia significa alguém que Deus levantou para enviar, para ir e pregar. Só que já que como estamos em culto de família, uma das missões mais difíceis não é você sair para pregar em algum lugar. Paz no que eu vou dizer aqui agora. Uma das missões mais difíceis para nós como igreja é pregar para a família, para suas próprias famílias. Sabe por quê? Porque alguns membros da nossa família acreditam que ainda somos o mesmo quando nos conhecia lá atrás. Eu me lembro que há algum tempo uma irmã minha disse para mim: família, porque as pessoas elas se veem no direito, no meio da nossa família, de nos dizer o que quer. Elas não creem. Elas se veem como a mesma pessoa que quando você era criança e vivia no mesmo lar, na mesma casa. Paulo disse: quando eu era menino eu falava as coisas de menino, mas eu cresci e me tornei homem. Acabei com as coisas de menino. Em outro momento eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como menino em Cristo, com leite vos criei, não com manjar. Porquanto enquanto houver contendas, invejas, discórdias, dissensões, porventura nos seus carnais e na segunda carne. Então é difícil pregar para a família. É difícil pregar para os nossos familiares. Uma tia minha disse assim: olha, eu estou sabendo que você aceitou a Cristo, a Jesus, mas não vem dizer para cá que todo mundo está endemoniado, não. É difícil, as pessoas elas falam que querem. Porque elas te conheceram da sua infância. O Senhor está dizendo assim: ó, vocês são carta de Cristo. O poder de Deus está sobre a tua vida. Deixa eu resumir isso aqui. O poder de Deus está sobre a tua vida para ir, para falar, para fazer, para operar, para ser usado por Deus. Essa expressão carta é tão forte. Como um servo de Deus, a Bíblia fala que a palavra que sai da nossa boca, ela não voltará para nós vazia. Oh, maravilha! Ela vai fazer aquilo que ele apraz e vai prosperar na vida para quem, seja lá quem for. Aleluia! Então na sua família vai haver alguns obstáculos. Algumas pessoas vão ter a dificuldade de receber. Se tiver alguém aqui que tem um irmão, um parente que acredita e não é, receba o que eles falam para você. Porque aí que você não recebe, as pessoas estão orando. Essas pessoas estão dobrando o joelho para falar orando pela sua vida. Muitos de nós, eu posso dizer que todos, está aqui porque um dia alguém orou. É verdade, meu Deus. Você está aqui porque alguém um dia orou pela tua vida. Quem sabe direto ou indiretamente, quem sabe uma mãe, um pai, um irmão, um parente, um amigo, alguém orou. Eu fui evangelizado por uma pessoa que morava em São Paulo, irmão, lá no interior. Há quase 20 anos atrás. Me lembro como o dia de hoje, Deus trouxe de São Paulo para pregar a palavra para mim. E começou a fazer a honra para ali. Então todos nós que estamos aqui, porque um dia alguém orou.
dia alguém usou alguém como carta, não escrita com tábuas e com madeira, mas escrita pelo Espírito Santo que está em nós, que opera, que nos usa. Tem pessoas que, como já disse, têm dificuldade de pregar a palavra, e a Bíblia fala: pregue em tempo e fora de tempo. Aleluia. Quer ver a sua família ser edificada? Faça cultos, pregue no meio deles. Já disse aqui, eu sei que é difícil, muitos que recebem. É difícil pai pregar para filhos. Imagine pregar para um parente. Se é difícil pregar para filhos, às vezes, imagine pregar para parente, para esposos descrentes, esposas descrentes. As pessoas entram em grandes conflitos. Se você não souber manusear a sua fala, elas vão dizer que você está dizendo que você é de Deus e ela não. Que você tem Deus e ela não tem Deus. Lembre, a palavra que sai da sua boca não pode voltar vazia. Ela deve fazer grandes efeitos. Jesus disse, chamando 70 discípulos, que esse que vos dou poder e autoridade para ir pregar a minha palavra. Eles teriam comissão aonde chegasse, orar por quem estivesse enfermo da casa que entrasse. E pôr a mão sobre eles seriam sarados. Jesus disse, mas olha, eu vos dou poder sobre principados e potestades. A missão foi tão forte que eles voltaram alegres e diziam, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Jesus disse, não vos alegrei, porque até os demônios se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes por ter vosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Essa é a missão nossa. Cartas de Cristo. Pregar a palavra. Senhor, ministrar meu coração. Em minha ministração, me falava para falar para a igreja, fazendo pergunta: o que significa na sua vida ser carta de Cristo? Qual o significado disso? O que é ser carta de Deus? Biblicamente falando, é ser alguém usado por Deus. É ser alguém que não simplesmente vai à igreja e se assenta para ouvir um culto e vai para casa. É ser alguém que influencia, que transforma, que levanta os caídos. Aleluia. A palavra que está na sua boca, ela tem poder de mudar o curso da vida de uma outra pessoa. Porque as pessoas hoje têm a cultura de dizer que conselho e água só dá a quem pede. É mentira do diabo. Conselho se dá para quem precisa. Conselho se dá para quem precisa. A expressão conselho é tão forte que na Bíblia, no Salmo 1, diz que bem-aventurado é o varão ou varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então o conselho é algo importante, porque um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no abismo, diz a Bíblia. Então se eu estou vendo na minha casa, na minha parentela, na minha família alguém que precisa de uma balançada, de ouvir a palavra de Deus, eu devo, como carta de Cristo, como servo de Deus, como autoridade que Deus já derramou sobre a minha vida, falar do plano da salvação para com ele. Aleluia, Jesus. Falar do que Deus tem para ele e para ela. Porque as pessoas, elas veem achando que morreu, acabou. Morreu, segue-se o juízo. Eu fui para um culto certa vez, irmão, pregar em uma festividade, e lá eu vi um certo moço que recebeu a oportunidade, aposto. E na oportunidade, quando ele ia pegando o microfone, alguém disse assim, ó, esse irmão vai louvar aqui, mas o filho dele morreu hoje. Eu estava de joelho e disse, meu Deus, essa é muito forte. E ele louvando, ele louvou um hino assim, e no hino ele dizia que só queria adorar a Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Senhor. E ele louvava com tanta força, e naquele mesmo dia tinha sepultado seu filho. Meu Deus. Isso é ter convicção. Isso é ter a certeza de que Deus é na sua vida. Porque não se forma ninguém forte sem ele passar por prova. Meu rei. Não se
se vê ninguém forte sem não ser experimentado antes. Terrível, Senhor. Quando você vê alguém firme, de fibra, que não está nem aí para o que fale dele ou dela, é alguém experimentado. Olha aí, Jesus. É alguém que já enfrentou altos e baixos, já amadureceu o suficiente para entender que o vento balança onde quer. Aleluia. Ouve a sua voz, ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Assim também são os que são guiados pelo Espírito. Glória. Santo Deus. Tem um cantor que diz assim: fale bem ou mal, mas fale de mim. Aleluia. Então, o que você tem que se preocupar é com a sua paz diante de Deus. É verdade, Jesus. É com o propósito de Deus na sua vida. Sois carta de Deus. Carta para ser usado, para ser enviado. Para entender que Deus derramou poder para a sua vida. E para entender também que Deus, ele, quando a expressão carta, porque Deus nos conhece, somos uma carta escrita por Deus, um livro aberto. Deus conhece suas dores, o que você precisa, o que está pensando, está imaginando, está querendo. Porque passa, mas mesmo em meio à igreja do Senhor, tem pessoas que quando não conquista algo, desfalece. É verdade. Eu passava ontem, uma pessoa disse assim: meu, como é que Deus faz tanta coisa ruim acontecer? Eu passava assim, a mulher murmurava e dizia assim: como é que Deus permite que tanta coisa ruim acontece? O mundo está tão ruim, que Deus é esse? E ela questionava. Eu sempre falo que Deus não fez nada ruim. Deus não fez nada errado. Deus não fez nada imperfeito. O homem que se autodestrói. É verdade, Deus. O homem que tem tendência a fazer o que é mal. Deus fala: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E ele diz assim: escolhe, pois a bênção. Deus é tão bom que não nos fez como controle remoto, como alguém para ser monitorado. Nos deu a consciência, a mente do homem, a consciência humana para escolher, para entender o que é certo e o que é errado, para fazer o que é certo e errado. Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Só que Ele nos ama tanto que diz assim: ó, escolhe a bênção. Oh, maravilha. Escolhe ser próspero, ser feliz. Aleluia. Vamos imaginar aqui, imagine um lar sem a bênção de Deus. Pense aí um lar sem a bênção de Deus. Tragédia total. Agora imagine uma casa com a bênção de Deus. Glórias. Um lar abençoado. É verdade, Deus. Tem lugares que a gente entra assim, a gente sente a paz de Deus, a presença do Espírito Santo. Só em entrar, já sentimos Deus. Como também tem ambiente, só em entrar, já sentimos que Deus não está ali. Olha aí, Jesus. Glória. Faça da sua casa morada do Espírito Santo. Faça do seu lar morada do Espírito Santo. Convide a Ele todos os dias: Senhor, toma o controle, toma a direção, esteja no centro. Nós somos a tua carta, Senhor, e nós queremos que o Senhor habite entre nós. Não tome nenhuma decisão, irmão, sem consultar a Deus. Não faça nada sem antes ouvir a voz de Deus. Porque, biblicamente falando, toda vez que o povo de Deus fazia algo sem escutar a Deus, sofria, perecia. Os inimigos despojavam de tudo que eles tinham. Mas toda vez que consultavam a Deus, que fazia algo, orando e consultando, buscando a Deus, eles recebiam vitória. Aleluia. Deus abria as portas. Eles entravam em portas de escape. Deus confundia o inimigo. Deus honrava seu povo. Quer ser honrado por Deus? Sempre consulte a Ele. Nunca defraude ninguém. Mas sempre consulte a voz de Deus para ser vitorioso. Aleluia. Pode dizer assim: vocês não precisam de nenhuma recomendação, porque vocês são carta de Deus, conhecida por todos e lida por todos os homens. Vós sois a carta de Cristo, e não escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Já disse que o Espírito Santo é nosso maior amigo. Nosso maior amigo. Eu quero nunca jamais Ele vai nos abandonar. Porque Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas deixo convosco o Consolador. Aleluia. Oh, maravilha. Em casa onde tem o Espírito Santo, é um lar feliz. É, Senhor. É por isso que quando Jesus ele fala para a multidão, diz assim: ó,
o Pai vos dará o Espírito Santo. A todos quanto crer, a todos quanto receber. É o maior bem que nós podemos ter. Quem tem Espírito Santo tem direção para lidar com os filhos, Eita, para lidar com a família, para aleluia. lidar com o esposo rebelde, a esposa rebelde, Olha aí. para compreender as pessoas incompreensíveis, Terra. para entender que nem todo mundo é bonzinho, Olha isso. para discernir o que é bom, o que é mal. Glória. Está entendendo? Quem tem Espírito Santo tem o poder de decisão. Quem tem a presença dele é cabeça em sua família. Deus não te colocou como cauda, mas como cabeça. Glória a Deus. Está entendendo aqui? Você é cabeça em sua família. Os meus irmãos mais velhos se conselham comigo, irmão. Eu creio. Pedem oração, se conselham.